Gente, que maravilha estarmos aqui nesse café especial. Ele é especial porque a nossa convidada é para lá de especial. É uma mulher que busca o autoconhecimento para o seu crescimento e para poder contribuir para um mundo melhor. Regina Nóbrega, que maravilha estarmos aqui juntas tomando esse café. Seja bem-vinda! Ah, saúde, Obrigada, Regina! saúde, Sandra. Gratidão, alegria, a gente estar junto aqui, né? Para inspirarmos umas às outras, né? Todas as mulheres nesse café. Pois é, esse papo realmente é um papo de inspiração, Regina. É um papo onde cada coisa que a gente fala, a gente acaba refletindo alguma coisa em alguma outra mulher. Isso sempre é muito bacana, isso é sempre muito compensador, né? Saber que a gente está aqui para a gente estar nessa energia boa de troca. Mas eu vou deixar que as honras da casa sejam feitas por você mesma. Então, vamos embora. Quem é Regina Nóbrega? Bom, a Regina Nóbrega é uma mulher, assim, agradecida por estar, né, num corpo feminino, né? Porque é um corpo fecundo, né? Sim. E, e me possibilitou o sonho de ser mãe, né? Que eu nutria desde criança, né? Que mais? A Regina é também uma mulher que busca acolher, né? E ao mesmo tempo servir como um exemplo, assim, né? Não somente para minha filha, mas para as outras pessoas que convivem comigo, né? Ou passam pelos meus caminhos aí de alguma forma. E quando criança, a Regina foi uma criança que também, além de ser mãe, né? Ela queria dirigir seu próprio carro, né? Conhecer, assim, lugares novos, né? E aí buscou também estudar bastante, né? Para tirar sua habilitação, assim, né? Assim que deu idade, menina, né? Já fui logo. Acabou o curso técnico profissionalizante, né? Comecei a trabalhar e juntar o dinheirinho para conseguir também isso, né? E fechando, falando desse sonho, né, de poder ser livre, me autoconduzir, né, e tal, é, eu também, ao mesmo tempo, querendo ser útil, né? E é isso que está me motivando a ser um exemplo, tentando agregar, né, com outras vidas e gerar bastante história para contar, né? Gente, Regina, olha que coisa legal. Você trouxe um assunto que é muito importante, porque ele é extremamente feminino, que é a maternagem. E você veio trazendo aqui que era um sonho ser mãe, né? Então, toda essa consciência, mãe, mulher, semente, útero, e você realizou esse sonho. Olha que coisa mais linda! Você realizou. Quantos anos tem sua filha agora? 22. Uau! vinte e Eu dois anos. atingo com 22 também. Não, e você vê que coisa interessante. Tem nada a ver, mas tem tudo a ver. 22 é o número de Maria Madalena. Olha, Todo dia 22 de cada mês a gente celebra mentalmente, né, e com amor no coração, o dia que foi que a igreja colocou para ela, foi dia 22 de julho. Então, é tudo no feminino, é tudo nessa energia boa. E essa energia boa, ela vai trazendo uma série de perguntas que me dá vontade de te fazer. Uma delas é a história da sua vida, você acha que pode contribuir como um espelho para outras mulheres que possam estar ouvindo a gente aqui, ou que no dia a dia possam estar acompanhando você. a história da minha vida, ela contribuiria como espelho, acho para outras mulheres também, né, que vivenciaram algum contexto semelhante ao meu, né? Por exemplo, na infância eu não pude muito expressar, né, abertamente as minhas ideias. Tive um medo da rejeição na adolescência também, os bullying no colégio, né? E acho que também serviria como espelho para outras mulheres que sofreram algum tipo de assédio no início da carreira profissional. Sim, sim. O feminino do século XXI, né, enfrenta algumas dificuldades, né? Ele é bastante rico, mas complexo de se viver. Eu creio que bastante gente também viveu esse contexto, né? Uhum. E para a gente se libertar dessas culturas restritivas, né? Aí, quer dizer, contei a história, o motivo, né? Quem estaria mais assemelhada, né? Mas Sim, sim. de forma dizer que saiu tudo bem, né? Que estamos aqui, né?
que eu também consegui conquistar, né, os espaços inerentes aos meus talentos, né, ao mesmo tempo da conta, né, dos afazeres da rotina, mas sem perder a sensibilidade nem a compostura, né? E, e assim, ao longo da história, para eu estar dando certo até aqui, né, foi assim, bastante autocuidado, né, ter essa resiliência, fé na gente, coragem para seguir em frente, né? Que aí quanto mais vamos vivendo, vamos aprendendo. Então, você acha que um dos valores mais legais que você pode contribuir é a sua fé, essa A força através da fé? da fé. Tanto na gente, né? Como na espiritualidade divina, né? E não dar tanta fé para os obstáculos, né? Que aparecem para algumas opiniões não legais, né? Então, a fé, para mim, realmente me sustentou bastante. Não, e você trouxe que as mulheres agora, do agora, isso tudo que a gente está falando, tudo que a gente está trazendo aqui, é, tem uma complexidade. Essa complexidade de se viver não é tão fácil assim, apesar das aberturas. E realmente você está com toda a razão. É porque a gente tem infinitas, infinitas informações, porém a gente ainda não encontrou o eixo. A própria cultura não encontrou o eixo. E não encontrou, na realidade, quem nós somos. A gente está na busca desse caminho para entender de onde nós viemos, quem nós somos e aonde é que essas informações podem nos levar para um ponto de começo. Você já achou o seu ponto de começo? Ou você já está assim, suspeita que está no caminho? Eu estou emaranhada no caminho, né? Às vezes a gente tem a sensação que está andando em círculos, mas é muito importante a gente olhar para dentro, se reconscientizar e ver a direção, né? Então, Sim, assim, por exemplo, o maior aprendizado, né, que eu posso dizer que eu tive, né, tentando construir nessa melhor virtude, né, da percepção do ser humano à minha volta, né, que eu, afinal, eu procuro, né, colaborar, né, agregar uma boa convivência, né, eu tenho o costume, sou observadora, né, então, quando eu recebo alguma, né, vou chamar de feedback, né, então eu procuro entender como é que aquela pessoa também está se sentindo, né, a gente tem que sim. tentar, não só por fora, né, não só o superficial, né, e assim, é procurar entender, né? Dizer, você está errado aqui, é culpa sua. Não, cara, é buscar algo que funcione, né? Umas alternativas assim para de resolução, né? De alguma situação que pudesse ter sido um pouco constrangedora, né? E, então a percepção me ajudou bastante, mas eu tive um evento recente que me precisei ter o aprendizado do aprendizado, né? Já posso contar qual é? Que além de buscar, é o saber parar de buscar, né? Eu tive uma situação assim que eu percebi que eu não conseguiria intervir agindo ou debatendo, né? E aí eu entendi que era um momento de silenciar, né? Me afastar um pouco, né? E depurar essas intenções, né? Então, assim, essa percepção com humildade de quando a gente precisa, silenciar e deixar a vida e os outros fluírem, né, e a gente não precisa também ficar dando conta efetivamente. Nossa, que maravilha, que maravilha. Olha só, eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Aprendizado é uma coisa que a gente vive pela nossa cultura tendo todos os dias, né? Eu sei que a humanidade, ela realmente, ela sempre está propensa a passar por essa escola e aprender. Mas dentro, se você tivesse que resumir tudo que você trouxe numa só palavra, uma só palavra, qual o seu aprendizado? Aonde você poderia falar para essa mulher que está nos ouvindo que foi a sua força motriz para você estar aqui nesse exato momento? Bom, reforçaria a fé, Tá mas o certo? aprendizado é assim, percepção com humildade, né. Eu tinha aquela percepção que eu podia sempre fazer alguma coisa para contornar e para melhorar. Então, Sim. nesse aprendizado, a percepção de que também, né, silenciar, internalizar para a fé, né, também o não agir, sabe. Então percepção
e humildade. A gente nem sempre está certo, né? Então, Nossa, silenciar. Regina, muito interessante você unir percepção com humildade. Nossa, isso é um tremendo de um autoconhecimento. Você poder administrar isso, perceber isso que a gente sempre nega, né? Eu só percebi, administrar também estamos no caminho. Aí chamou do caminho, né, Regina? Mas é o caminho que você trouxe para a gente, que você está emaranhada nessa questão. Você está buscando sempre, está buscando o seu melhor, o seu autoconhecimento. Regina, você acha que o autoconhecimento já está com a gente? Ou a gente vai adquirindo e vai despertando no decorrer de cada passo, de cada coisa que a gente cai e levanta? Eu creio que esse exercício de percepção é nos passos, né, da gente, a cada queda, e também com uma rede de apoio, né? Tem Sim. pessoas à nossa volta que estão vibrando, né, estão ressoando na mesma frequência e estão com uma visão mais lúcida por estarem um pouco fora, né, da nossa questão e também nos ajudam, né? Quando nosso autoconsciente, né, nosso autoconhecimento numa situação adversa não é o suficiente por si só, eu também conto com amigas, né, com uma rede de apoio sincera. E vou te fazer uma pergunta, assim, muito da nossa caminhada juntas, né? Uma coisa assim que eu acho que, quer dizer, não tem a ver, mas tem tudo a ver no nosso assunto agora. Você participa da gente dos estudos de Madalena. Então, volta e meia você está lá com a gente estudando. Quando você entra para estudar esse caminho de Maria Madalena, porque normalmente a gente passa para as pessoas lá, né? Vamos fazer estudos do Evangelho de Maria Madalena. E esse Evangelho está muito ligado à religiosidade, porque quando fala em Evangelho, todo mundo pensa em religião. Você acha que o que a gente faz lá, a forma que a gente estuda, ele tem a ver com religiosidade realmente em si? Ou esse evangelho ele traz uma consciência espiritual incrível para todas as mulheres que trocarem lá com a gente nos sábados? Não, para mim eu vejo é a essência mesmo, né, de Maria Madalena, a vivência, né? Então, a minha busca é por esse exemplo, é mais do que religiosidade, né? Sim, É sim. realmente uma troca incrível e para a gente vivenciar ela, né, relembrar e poder fazer um pouquinho, né, semelhante. E Não é. trazer para o nosso dia a dia, né, Regina? A gente conseguir resgatar de dentro da gente essa mulher contemporânea, que é o DNA das Marias, né? Perfeito, ela agiu aqui, né, presencialmente há tanto tempo atrás e está atualíssima, inspirando, né, até hoje. É Super incrível, pop. é Super incrível. top. É verdade, é verdade. A gente desmistifica muito lá, né? Quando a gente fala, a gente traz uma outra consciência naquele evangelho. Eu só trouxe isso, sabe, porque você está com a gente nesse trabalho. Muitas vezes as pessoas não entram por isso, porque acham que a gente vai falar de religião, que nem a gente ia ser uma Bíblia, sabe? E não é. É uma consciência de comportamento desse feminino sagrado para essa nova terra que vai chegando. É Nossa, física quântica, né? É troca. nossa, gente, entra, né? Tem a interação entre nós, a nossa troca, né, Sim, das mulheres contemporâneas, o exemplo de Madalena trazido à luz do evangelho dela. Nossa, é sim. incrível. E ninguém vai ficar discutindo, apartando religião. Nossa, é, mulheres Verdade, inspirando na mulher mais profunda, né, que a gente está é estudando. verdade, é verdade. Eu acho que naqueles momentos, como a gente está falando aqui do feminino, está tomando um café para mulheres, eu acho que naquele momentinho que a gente está tão junto, né? Porque a gente está sempre junto, aquele grupo de mulheres estão juntas, né? Nesse estudo, nessa vibração, a gente vai se transformando numa rosa, né? Aquela rosa vermelha que a gente sempre põe, até a Margarete, que está junto com a gente, ela põe aquela rosinha vermelha na tela, né? Que é no jardim dela, olha que coisa incrível, né? E ali a gente vai se transformando nessa rosa. Você se sente rosa dentro dessa irmandade pequena de troca que nós temos? Sim, sim. No início eu ainda estava ali parecendo umas folhinhas observando, né, ao longo da roseira, mas agora eu já me sinto um pequeno botão, já estou Sim, desabrochando também, sim, né? Muito bacana. sim, sim. Não, então, agora, aproveitando esse nosso papo aqui, assim, só a nível de pesquisa e também de curiosidade, tem um sentimento, uma energia, um ponto cultural que todas as mulheres vivem buscando o tempo inteiro e fala disso o tempo inteiro que a gente precisa encontrar. Essa tal de sororidade. Você acha que ela é real para as mulheres do agora ou a gente ainda está num caminho de entendê-la para poder processá-la e sermos essa sororidade a nível de irmandade? É.
as duas coisas. Não, ela é real, né? Eu não creio que quem se propõe a fazer esteja fazendo assim para esconder ou camuflar um marketing, não. Tem gente boa, tem sororidade agindo, né? Existem ações, né, coletivas, né, tanto para o fortalecimento dos talentos, né, num viés profissional. Tem também acolhimento, né, porque infelizmente muitas ainda sofrem, né, com a violência, Sim, mas ela é real, né, ela é real, eu percebo, tanto que eu já comentei, né, da minha rede de apoio, né, então assim, temos, ela é real, mas tá tímida, né, tá pequenininha, a gente sim. é muito enraizado ainda, né, os padrões de patriarcado, as mulheres se cobram muito, que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e agora, né, mas mais com um padrão social. Então, assim, o que eu acredito, que quem ainda não entrou nessa frequência, porque está tão preocupado assim em dar conta para os padrões antigos da sociedade, que aí fica olhando para si, se cobrando e não dá tempo de olhar para o lado, né, para ver que a gente também tem outras mulheres ressoando, né, numa frequência bacana, também em evolução, e a gente pode se ajudar, né? A gente sempre tem um bocadinho para trocar. Então, para Sim. mim, é uma questão interna, sabe, de autocobrança de algumas que impede delas também contribuírem para a sororidade ficar mais expandida. Sim, Ana, desculpa, Regina, dentro desse trabalho, como você falou de outras mulheres ressoando, sim, realmente tem, essa cultura ela está ressoando para esse caminho, tá? Mas se a gente estivesse trazendo, se isso saísse do metro quadrado da nossa convivência, daquilo que a gente participa, né, que a gente vê, nós somos ainda uma minoria, a É. nível de estatística, para você, de 0 a 10, aonde essa sororidade se encaixa? De 0 a 10, a nível de estatística, tá? Percentual de mundo, de sociedade, planetário, todo esse caminho. Vou dar um 4. Pois é, então a gente ainda tem que andar ainda um tempo, né? E Sim. você atribui essa andança a gente não olhar para dentro ainda e só ficar olhando para fora? Eu acho que as pessoas tentam olhar para dentro para dar conta do que o por fora está exigindo. Maravilha. E E não vai aí, encontrar, né? Porque é, não entende o que está fora, como é que eu entendo o que está dentro, né? eu tenho essa percepção. Essa percepção. Gente, muito legal, porque esse é um assunto, inclusive lá na Casa do Abraço Maria Madalena, esse mês inteiro, nós buscamos trazer essa palavra sororidade a nível de coisa prática, né? O que é isso, né? O que a gente tanto fala e nunca acha? Então, eu acho que para a gente achar esse caminho, a gente precisa encontrar o nosso caminho como mulher, pessoalmente falando, e como cultura. Talvez a gente consiga desmistificar e chegar na realidade dessa ação, né? É. Regina, A minha especialidade que eu faço é também, né, contribuir. Se eu tenho uma sim, pessoa que sei que é empreendedora, né, valorizar o talento, enfim, e servir como rede de apoio caso alguma, né, venha solicitar, né, Você algum. traz essa questão de rede de apoio que eu acho bem interessante. Isso realmente é verdade, tá? Essa rede de apoio é necessária. Mas essa rede de apoio, para que se torne uma rede de apoio, quais são os valores que você acha que deve ter no nosso comportamento para realmente se transformar em sororidade? Existe algum nível assim, tipo, o primeiro tem que ser o valor disso, o segundo tem que ser o valor disso, tem que ter amor? O que que você acha que são os 3 primeiros valores para você poder se reconectar ou entrar nessa rede de apoio efetivamente a gente começar a vislumbrar essa sororidade? O amor, para mim, realmente é o essencial. Sim, A, solidariedade sim. e é um muito próximo, mas eu não achei outro terceiro nome, né? Seria a fraternidade, né? Assim, eu acho que a fraternidade é uma solidariedade um pouco mais ativa, perceptiva, assim. Mas o amor Maravilha. com solidariedade, né? Com aquela empatia, né? Se a gente percebe, a gente consegue contribuir. Amor, Então, solidariedade. amor, solidariedade e fraternidade. Para que a gente possa alcançar, existe um valor fundamental. Você acha que esse valor ele está dentro da humanidade ou a humanidade inteira precisa trabalhar isso para a gente poder, sem ser só cultura feminina, mas como ser humano no geral, a gente alcance que é o respeito. De 0 a Isso. 10, qual é o respeito? Qual é o grau do respeito para a gente alcançar tudo isso, inclusive a sororidade? O grau de respeito que a gente precisa ter, A quantas ela está? quantas a gente está. A quantos esse respeito está dentro do planeta? Vou aumentar um pouquinho.
Acho que eu vou dar um 6. Eu vejo um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais do Sim, que a prioridade. Porque a sororidade para mim é depois que o respeito foi identificado e a gente consegue também olhar para o lado e contribuir. Mas o respeito, assim, ainda não está uma nota boa, né? Respeito tem que ser nota 10, deveria, né, Regiane? mas o povo está na média. Eu dei um 6 aí, porque estamos caminhando para o equilíbrio do sagrado feminino e o sagrado masculino também, né? Ajuda a gente. Então, acho que esse respeito. Eles também têm o masculino sagrado, né? Uma proporçãozinha lá, e para a gente alcançar esse respeito nota 10. Vou dar 6 para o respeito hoje. Ah, já tá, então maravilha. Seis para respeito, segundo Regina Nóbrega, né? Regina, é um caminho que a gente está passando, é muito maravilhoso ser mulher, nós somos realmente a consciência, a contraparte divina. A gente está nesse caminho mesmo, né? A gente não tem como acelerar o caminho, né? A gente está vindo e está indo buscando tranquilamente essa sociedade um pouco mais materna, um pouco mais acolhida, como você mesmo trouxe, né? Foi É, muito legal. Você começou falando sobre essa maternagem, esse acolhimento, coisa mais linda, né? é o que me Coisa motiva a estar até hoje aqui em pé. tá? Maravilha, maravilha. Não, e você vê, a gente está. Esse nosso papo, assim, ele é muito gostoso, porque aqui a gente tem esse pedacinho para poder levar uma consciência, da forma que for, para as mulheres que ouçam a gente aonde for. Então, para a gente poder encerrar, vamos tomar o nosso último golinho de café. Regina, mais uma vez, saúde, mais uma vez, gratidão. Que delícia. Nossa, gosto de feminino sagrado. Verdade. Eu gosto de feminino sagrado. Então, para a gente fechar aqui esse nosso café para mulheres de hoje, o que que você traria, como se fosse a última palavra para esse nosso último gole de café? Uma palavra, um texto, um contexto, ou uma coisa vinda da alma. O que que você quer deixar hoje registrado para a gente encerrar o nosso café para mulheres? Vou registrar o respeito, que você bem relembrou, que é realmente o mais importante, né? E o amor e a fé, né? Que a gente vai levar a nossa frequência. Que maravilha, que maravilha. Realmente, a gente ainda tem uma caminhada por aí, né, Regina? Mas eu acho tão legal, né? Porque a gente está. O que que eu acho interessante na nossa cultura é que a gente tem o gosto da dor, mas a gente também está sentindo o gosto do amor, né? É É. tão legal isso, sabe? Tão Melhor legal para as isso. mulheres, né, para entenderem essas nuances e fazer o equilíbrio, né? A nossa missão é sintetizar o equilíbrio, né? Trazer uma emoção boa, né? Não só as atividades externas, né? Os filtros. Então a gente tem a capacidade de filtrar, né? E colocar uma emoção, uma essência, né? Na nossa existência. Então as Nossa, você mulheres. disse uma coisa. Regina falou uma coisa super importante, a capacidade de filtrar. Significa que a gente tem capacidade de usar razão com Isso, discernimento. Isso é muito legal, tá? Muito legal para a gente contribuir hoje para o nosso café. E de sentir, né? Ou seja, a gente traz a razão, a emoção em uníssono. Claro, dentro de uma mulher bem trabalhada, bem resolvida, que já entendeu quem ela é, tá? Regina Nóbrega, essa amiga querida de tanto tempo, e está aqui hoje trocando com a gente. Beijo no coração para a filhota, 22 anos, coisa mais linda, nossa. Beijo para você, porque você se disponibilizou de estar aqui com a gente hoje. E quem sabe a gente tenha outros cafés, porque eu tenho certeza que a gente tem papo para metro. vamos sim. Gratidão, Beijo, Regina, gratidão gratidão, também. gratidão. Gente, eu sou Sandra Luz, dirigindo aqui com vocês, orientando, trazendo, trocando com vocês, filosofando com vocês essa vibração tão gostosa que é um café que traz carinho, que traz respeito, que traz amor, sororidade, que traz um momento de paz e de solidariedade para conosco mesmos. Café para mulheres, é isso aí, esse cadinho que nos abraça, nos acolhe com muito amor. Gratidão. Até o próximo programa. Então, não esquece de ir lá no nosso canal, dar um linkzinho, se inscrever no nosso canal, tá? E divulga, porque Café para Mulheres é. Gratidão.